O manga larga marchador, ele na realidade é uma costura de muitos pilares da minha vida. Ele une família, une amigos, une um gosto, um hobby que eu tenho. Ele me evolui, né, como ser humano, na interação com ele. Ele conecta a história da minha família, ele me conecta com o estado de Minas Gerais, que eu não tenho a sorte de viver, mas tenho a sorte de visitar, conviver por causa do cavalo. Então ele é um grande elo, ele é um grande conector de pilares muito importantes da minha vida. Por isso eu sou tão grato e apaixonado por essa raça. O cavalo, eu acho que ele anda junto com a cultura da cidade, né? Quando a gente vai conversar num barzinho ou vai contar histórias antigas, sempre tem o cavalo nas histórias, né? Então, meu pai me proporcionou conviver com alguns fazendeiros antigos, alguns peões antigos, que a gente fica admirado de ver o tanto que o cavalo foi importante na lida de antigamente, para trazer assim mais fama para a Cruzilha também, né? Através do cavalo, melhora o comércio, melhora a cidade em si, traz pessoas, né, para novas amizades, né? Então o cavalo faz parte da história, está entrelaçado com a história do povo aqui. Começamos a criar cavalo, eu sou de família de Meireles, Longaí. E há muitos anos, desde eu com a idade de 8 anos, já gostava muito de cavalo e já começamos a mexer com cavalo. Meu pai criava também, fomos prolongando. Uma das primeiras lembranças que eu tenho, e que eu gravo ainda até hoje, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu estava louco para estrear numa caçada, também lá na Fazenda Bela Cruz. E fui para lá com minha mãe, meus irmãos, só que chegando lá, era um mês de janeiro, choveu, sei lá, uma semana inteira, chovia e nem podia sair na porta da varanda, né? E foi adiando a caçada, até que um dia o sol saiu e eu saí para caçar com meu tio argentino. Saímos, eu não tinha experiência nenhuma em caçada, já andava a cavalo relativamente bem, mas eu me lembro que eu estava só com o tio argentino, os outros caçadores estavam em outra posição, quando levantou o veado. E o tio argentino saiu em galope e eu atrás, galopando atrás dele. E entramos numa trilha dentro de uma capoeira. E nessa capoeira, dentro da trilha, tinha vários cipós atravessando a trilha. E ele abaixou na frente, foi galopando, abaixado, eu imediatamente também abaixei e fomos galopando. Na hora que estava quase saindo da capoeira, o tio argentino grita assim, abaixa a cabeça. E eu levantei. O quê? O cipó me pegou na garganta e eu quase caí do cavalo, não caí, mas ficou em carne viva aquele colar da marca do cipó. E eu penei alguns dias, passando água e sal naquela ferida, e foi a marca da minha foi a minha estreia em caçada. Depois disso, cacei várias vezes, era um esporte bastante interessante. A minha mãe ela era cozinheira. E eu ficava lá na fazenda, ajudava a Dona Ofélia. A Dona Ofélia que era a dona da fazenda, a mãe de Darcy. Passava escovão, arrumava a casa, ia para o jardim, capinava o jardim. Aí chegava nas férias, a fazenda enchia de gente. Ia na Dege, Creia.
as filhas da Maria Carmen, nós brincava. A Eli, Tininha, Tetê, tudo foi minhas amigas das infâncias. O fato de eu ser do pessoal meu tudo, ser da Fazenda Bela Cruz, aí eu já, Deus de criancinha, eu já convivi com o cavalo, sabe? Com o manga larga machador. Aí o pessoal mudou para a cidade, nós mudou para a cidade e continuou a mesma coisa, cidade pequena e tal, usava cavalo para tudo, né? E a primeira vez que eu vi um cavalo foi meu pai comprou uma égua, tordilha, não tinha registro, né? Na época a gente não preocupava tanto com isso, mas a égua encantava a gente, né? O jeito dela andar, a maneira da gente fazer a cavalgada, ela atendia muito bem no sítio. Então a gente ficou encantado com aquele animal e através dela e de amizades a gente foi tendo contato com muitos outros animais, né? Eu fui criada no meio do cavalo, fui criada num sítio, sempre montei, desde criança. Eu me lembro que tinha uns 5 anos de idade, eu sempre tive esse contato com o animal e cada vez a gente vai pegando mais amor, a gente vai convivendo, a gente vai gostando cada vez mais. Eu passei um apuro quando eu era bem novinha, mas só que eu não lembro muito. Antes até tem um redondel, aí meu pai me deixou treinando lá e com meu cavalo, fuzileiro. Aí quando meu pai chegou, parou de treinar os cavalos na estrada, ele chegou, eu tava embaixo do coxo, o telhado quase batendo aqui no meu queixo e o cavalo comendo sal. Que sempre eu gostava de cavalo e gostei muito de traia, a vida inteira. Queria ter. E comecei a fazer umas coisas de couro, desde mais novo. Aí tinha um cavalo, né? O primeiro cavalo que meu pai me deu. Tudo que eu fazia, o cavalo era o manequim, né? Eu sou filha de criadores. Minha mãe é Maria Carmen da Bela Cruz, filha de Sargentino, que essa casa aqui foi dele. Então, para mim é uma honra estar falando aqui, porque eu tenho muitas lembranças dessa casa do museu, onde meus avós maternos moravam. E na linha paterna eu sou filha do Aníbal dos Lobos, que ambos criadores, então eu nasci no meio de cavalo. Na realidade, o meu avô é criador de cavalo muito tempo antes de eu nascer. Aí, quando eu nasci, ele já me levou para o mundo do cavalo. E eu comecei a montar mesmo assim com 1 ano e meio. Mas para sair para as pistas assim, eu comecei a sair assim com 6 anos por diversão assim. E com 12 anos eu comecei a competir para valer mesmo, no meio dos homens, com as meninas. Igual eu tenho um filho também, eu acho muito bacana esse contato, né, com o cavalo, com o bicho, com o animal, né, porque é muito importante essa tradição nossa. Eu acho que a gente não pode perder a tradição, porque se você for largando aos poucos vai acabando, né? Certa vez, por causa do meu trabalho, eu fui morar numa cidade lá no interior do Paraná e solitário na época, eu não era casado, eu morava sozinho e eu passei a ter um manga larga machador naquela região para ter os meus finais de semana ocupados com passeio, com todas aquelas memórias que eu tinha da minha infância. E a partir dali eu retomei o gosto pela equitação, reavivou a minha paixão pela raça, pelo manga larga machador, e eu me aproximei novamente do manga larga machador. Então, para mim, essa história ela tem um sabor importante no intuito do cavalo ser a minha companhia. Eu passei a ter os meus finais de semana preenchidos pela companhia do meu cavalo, do Fabuloso, e principalmente pelas pessoas que o manga larga machador tem o poder de aproximar e de conectar. Então, ali eu passei até a minha turma ali no interior do Paraná, graças ao manga larga machador. O cavalo tem que ser amor. O cavalo não pode ser dinheiro. A gente tem que criar o cavalo ali com amor, como se fosse um ente da família. Eu sou assim, eu crio meus cavalos ali, já vendo meus cavalos.
Mas enquanto ele não servir para mim, para meus filhos, minha mulher andar, bonito, bem domado, confiar em mim, eu nem ofereço para vender para ninguém. E quando eu vendo, vai com dor no coração, mas graças a Deus, sempre está indo para as pessoas boas, sabe? É uma sensação meio doida, assim, meio que não dá muito para explicar, que aproxima muito a gente, durante uma cavalgada, se montar em um manglar-murchador, se aproxima muito da natureza, aproxima muito de Deus, dos amigos, daquele momento, faz você viver aquele momento que está acontecendo ali, parece com uma profundidade, com sei lá, um toque melhor, assim, sabe? É muito bom, né? Eu sinto que eu tô livre, que eu tô conseguindo fazer o que eu gosto. Para mim é uma terapia. O dia que eu ando a cavalo, para mim é uma terapia. Eles falam até que o cavalo é ruim, faz mal para a coluna. Para mim é o contrário. Quem mexe com cavalo só tem que agradecer. É um cavalo que te dá prazer, te dá indo no animal para você, que é muito bom, que é a tranquilidade e remuneração também. O bom animal hoje ele custa caro. Tem algumas experiências boas, né, que me vêm na memória, que há uns 10 anos atrás, o meu pai já começou a criar, entrou na associação e a gente buscava linhagens antigas, né? A gente gostava da marcha genuína. Então a gente adquiriu um cavalo e esse cavalo castanho, ele era um cavalinho pequeno e eu comecei a treinar ele no sítio mesmo. Comecei a melhorar como cavaleiro também. E eu tive a alegria de competir nos poeirões que a gente fala, né, da região. Então, na Fazenda Morro Grande, cheguei a ficar reservado com ele lá e depois na topada ganhar o primeiro lugar no campeonato de marcha, né? Então, esse cavalo que me marcou muito a minha infância e me deixou mais próximo do animal, cavalo, né? Tem uma história, eu era bem pequena ainda, com meu avô na Bela Cruz, que é Fazenda Bela Cruz, e ele me mostrou pela primeira vez um olho de um cavalo. Repara no olho desse cavalo, que era o Farrapo Bela Cruz, que ele tinha um olho maravilhoso, parecia até maquiado. Eu comecei a montar no cavalo com uns 10 anos de idade, comecei até a montar aí na rua mesmo com o Sodãozinho, que era o Adãozinho, boiadeiro que eles falam, né? E fui aperfeiçoando no cavalo, fazendo bastante curso, e fui aprendendo cada dia mais com o cavalo. E tive o prazer de trabalhar na Traituba, no espraiado, montar muito cavalo bom. Essa lida do dia a dia eu aprendi bastante, sabe? Aqui, inclusive, tem um peão, ele hoje já não mansa tanto, sabe? Mas aprendi bastante. Ele chama Joaquim Nunes, Nenzinho, que o pessoal fala, aprendi muito com ele. Aí ele mostrava para mim o que era marcha e o que era o trote, essas outras coisas. Aprendi demais com ele e a parte técnica também, sabe? Você no cavalo, você tem que ter, não adianta você ter 100 amigos no cavalo. Você tem que ter 10. 10 que vale por 1000. Esse é o segredo do cavalo. Que às vezes o caboclo está ali no auge, rampa cheia, com 100 ali, mas acha que está no bem bom. A hora que vira as costas, ele está ferrado. Às vezes você sobe na rampa com 2 ou 3 do teu lado, na hora que você pega o telefone, eu estou com um probleminha, estou com outro probleminha. Esse te joga você mais um degrau para cima. Eu tive um cavalo, esse cavalo foi presente do meu pai, e era um cavalo recém-domado na época, comprou, estava bem sentido, um cavalo, raça bem mineira mesmo, machador, cavalo muito ajeitado. E esse cavalo eu acabei de ajeitar e foi nessas cavalgadas, eu era novo, estudava, ficava num sítio aqui perto, e nós saíamos para tomar uma na época, e sempre voltava meio chumbado, né?
Você podia saber, minha casa no Ipiranga ali, aonde eu saía na cidade, qualquer entrada, você podia soltar a rédea que ele ia lá no portão. Um cavalo manso, sabe, sem defeito, qualquer um podia montar, mas era o cavalo da gente, né? Chamava rouba moça. O cavalo, para mim, pessoalmente, ele não tem nada a ver com a parte financeira ou a parte técnica em si. Eu acho que eu gosto do animal. O animal, o cavalo, me encanta por ser um cavalo que, de certa forma, o espírito muito parecido com o ser humano. Sabe, pra um bom viajante nada é distante, pra um bom companheiro eu não conto dinheiro. Existe uma vida vivida, sentida e sofrida de vez por inteiro. E esse é o preço pra eu ser brasileiro. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração. Olha, a minha experiência com o Mangalarga Manchador começou em 1990. Que não é assim, eu não mexia com cavalo, né? Não trabalhava com cavalo. Na verdade, meu pai era carreiro. E não, assim, não era o que eu queria para mim. Aí foi aonde apareceu o primeiro curso. Aí conversei com meu pai, né? Eu era só um menino. E falei para ele assim, tô querendo embarcar nessa aí. E fui. Eu comecei e eu lembro como se fosse hoje. Sem saber nada. Cheguei no curso, cheguei lá com 12 alunos. Eu não sabia nada. Nem carregar o cabresto eu não sabia. Sabia quem que era macho e quem era fêmea, mas fui. O primeiro dia do curso, sempre o último da fila, porque não sabia, então eu falei, vou ficar aqui, ver o que os outros fazem, que já tinha alguma experiência, né? E vou aprendendo. Segundo dia, como eu já dei um passo da fila. Terceiro dia, eu já estava do meio da fila para frente. E o último dia do curso, assim, coisa de Deus, né? Eu era o primeiro da fila. Uma pessoa que nunca tinha trabalhado com cavalo, nunca tinha mexido. O cavalo tem sido muito importante na economia de Cruzilha, né? Em torno do cavalo é muita gente trabalhando, né? Muita gente ganhando dinheiro. Os negócios que são feitos também geram uma receita muito grande para o município. Então, entre aspas, assim, a indústria do cavalo em Cruzilha é muito importante. Eu vim para Cruzilha, vim com um bridão só na mão. Não tive herança, não tive nada. Eu comprei terra aqui, comprei carro, comprei automóvel, como diz o outro. Fiz a minha vida aqui. Tenho minha tropa, vendo e compro. O Mangalarga Manchador é tudo pra gente, né? O cavalo, ele dá uma sensação que a gente tá ganhando para fazer o que gosta, sabe? É essa sensação. Que você trabalha com o cavalo o dia inteiro, chega à tarde você fala, eu recebi para isso, sabe? Aí você chega em casa, você tem que estar estudando para o outro dia, porque o mesmo cavalo, o comportamento são diferentes no outro dia. Você tem que saber ter o jogo de corpo para poder mudar de acordo com o animal está precisando. É um amor, né? Um amor pela raça, por cavalo. É um cavalo que me serve muito. Eu sou apaixonado por cavalo, então o Mangalarga Manchador é a minha raça, porque é a raça que mais me serve, porque eu amo fazer. Significa muita amizade, meus grandes amigos hoje, a maior parte, são por conta do cavalo Mangalarga Manchador. A gente enfrenta, sim, algumas rivalidades, algumas dificuldades por a gente ser mulher. A gente tem que ser 10 vezes melhor para a gente ser reconhecido. Só que quando a gente tem amor e a gente tem dedicação, a gente consegue alcançar os nossos objetivos e passar por cima de qualquer obstáculo. Olha, é uma sensação inexplicável, porque muitos pensam, mãe, é só uma menininha, não tem capacidade para isso. Mas em vez de você retrucar, falar, ficar bravo, é muito melhor você provar para eles que você é capaz de estar no meio deles e poder ganhar deles ou poder estar ao nível deles. Então, as características é um cavalo muito dócil, um cavalo muito bom de temperamento,
um cavalo assim, bom de lida. Tem pressão, é um cavalo que tem pressão, é dócil, a hora que você precisa dele, ele acode a gente. Bom para mexer numa lida com gado, um cavalo para cavalgada, para criança, mulher. Portanto, assim, que meu filho trabalha comigo e assim, monta cavalo e não tem perigo, como disse, eu confio, como disse a música, é um amigo fiel mesmo no cavalo. A sensação de estar montado numa galarga machadora é algo mágico, que começa desde a conexão que esse cavalo oferece por causa da sua índole, do seu temperamento, da sua educação, da sua amizade, passando pelo conforto de eu poder andar grandes distâncias numa velocidade média, né? Nem galopando e nem a passo. E o cavalo, uma galarga machadora, traz aquela classe, aquele poder, aquele porte. São coisas um pouco subjetivas, mas que dão um efeito mágico na montada e nos momentos que a gente está junto dele. Quando eu tinha 7 anos, o único Edu, em 2002, ele foi campeão dos campeões, né, na Nacional, na Gameleira. E eu me lembro muito que eu estava na arquibancada, ainda existia arquibancada, eu estava com a minha avó. E aí minha avó ficava assim, não vai ganhar não, Marina, não vai ganhar não, esquece, tem muito cavalo bom. E eu falava assim, vai ganhar, se você não acreditar, quem vai acreditar no seu cavalo? E aí na hora que falou o único Edu, a gente jogou tudo pra cima e foi aquela festa. E o mais legal é que as pessoas daqui de Cruzilha também sentiam que estava ganhando. A emoção é inexplicável. A emoção é adrenalina que a gente chega assim, parece que a gente está do chão, a gente chega no céu, subir aquela rampa lá da Nacional, com o bicho que você pegar e fazer. A emoção adrenalina é muito, nossa. E um cavalo, para fazer ele campeão, primeira coisa, a gente tem que passar essa confiança para ele. Que não adianta, se o cavalo não confiar na gente, ele não trabalha do jeito que a gente precisa, não. O cuidado, o carinho mesmo. Porque se a gente cuida bem dele, a resposta vem, o resultado pode ter certeza que vem. E não adianta eu pegar o meu cavalinho lá no fundo do quintal e falar, eu vou levar ele vai ganhar, do jeito que ele está lá. Não é assim, a gente precisa de um suplemento, de um treinamento bacana, um projeto de treinamento, né? Isso tudo, eu acho que é o segredo, o pulo do gato, eu acho que é isso aí. O conjunto, né? Cavalo, cavaleiro e o dono, né? Se um animal ele faz uns trem que a gente não agrada, às vezes ele não está bem. Que tem dia a gente não acorda bem também, né? Então acho que tem que respeitar. O cavalo qualquer animal, né? Qualquer bicho exige respeito. Porque se respeita eles respeitam a gente. Hoje eu vivo o cavalo 24 horas. Né? Minha família hoje também, a gente depende do cavalo, né, para viver. A gente não tem muita coisa, mas hoje tudo que eu tenho, eu consegui através do cavalo. Muitos bons amigos, montar muito cavalo bom. Então hoje o cavalo Mangalarga Machador significa tudo para mim na minha vida. Graças ao Mangalarga Machador, eu tenho a minha casa, cuido da minha família, né? O cavalo eu vivo dele, é tudo que eu tenho do cavalo. A gente tem emoção de falar, né? Porque a gente passa, às vezes tem a dificuldade do dia a dia, né? Luta, mas a gente vai superando e o cavalo sempre dando força pra gente. Sempre, quando jogando a gente, pra querer mais e mais, né? Sempre mais e mais. Igual eu mesmo, o objetivo meu é conseguir chegar na Nacional, subir a rampa da Gameleira, né? É o sonho de todo peão que trabalha com o cavalo chegar nesse patamar. Muitas dessas histórias e memórias estão guardadas aqui nessa casa. Essa casa que é sede urbana da Fazenda Bela Cruz, que hoje abriga o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Machador. Desde 2012 eu estou aqui, trabalhando aqui no museu, recebendo as pessoas, trabalhando com ações educativas e culturais, ajudando a manter essa história.
não tem outra coisa que eu ame mais do que cavalo. Hoje eu não trabalho com cavalo, mas o cavalo, ele, assim, com todas as minhas lembranças, todo o meu passado, tudo que eu planejo para o meu futuro, todas as rodas que eu vou, todos os amigos que eu faço. Aqui em Cruzilha a gente tem muito costume de falar que o cavalo faz amigos. E realmente, todos os meus amigos mexem com o cavalo. Foi uma vida muito boa, muito saudável. Coisa boa demais é o cavalo Mangalarga Machado. Assim, é o meu hobby preferido, é tudo que eu faço nas horas que eu não tenho nada para fazer, é tudo que eu faço nas horas que eu tenho que fazer. Então, é tudo. Um dia desses eu selei o meu cavalo, que saiu assustado a galopar. Eu acalmei e com as rédeas na mão disse: calma, garanhão, o seu dono sou eu. Lá na estrada eu segui na contramão da opinião de quem diz saber de tudo, cavalgando sem nenhuma pretensão. Eu sou filho de um produtor leiteiro, minha mãe é professora. E o meu pai não gostava de cavalo. Onde que égua faz xixi, no asfalto, não deixava ter cavalo. E nós era leite, 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 leite. E vivia na vida no sítio. Eu casei, tive um menino. E verso de 2010, o menino meu ficou doente. Com 4 anos. E eu mudei com a minha família para Campinas, leucemia. E nós moramos lá 3 anos. Longe de tudo, abandonamos tudo, ficamos eu com a minha esposa lá. E num dia que ele estava, aí não podia ter contato com o animal, que estava fazendo tratamento pesado, química, aquelas coisas, e um dia o doutor liberou para vir na cidade. Mas o tratamento ainda estava fazendo. Aí estava tendo favacho, cavalgada do favacho, eu levei ele, falei, vou levar. Aí chegou lá, ele montou num cavalinho lá. Falei, tá com a defesa boa, montou num cavalinho manga larga lá e apaixonou. Pai, quando eu sarar, eu quero um cavalo para mim, o senhor vai comprar um cavalo. Eu falei, não, compro, filho, se Deus quiser. E voltando para Campinas. Nisso, continuando o tratamento, deu que não deu certo. Nós perdemos ele. E viemos para cá, nossa, eu e minha esposa, era só nós 3, fomos no fundo do poço. Falei, nossa, pensando coisa ruim. Passa muita coisa na cabeça, né? Eu peguei, pensando, eu lembrei da frase, compra um cavalinho para mim. Eu falei para minha esposa assim, eu tenho sítio, né? Já tinha um sítio lá. Falei, eu vou comprar um cavalinho. Mas quando ele me falou, ele falou, coisa de criança, compra um cavalinho manga larga para mim, mas eu quero um campeão. Eu fui e falei, vou comprar um cavalo. E nisso um primo meu falou, vai ter um shopping em Treituba. Até o Marcílio Roque trabalhava aí lá, ele com o Fernandinho. Vamos lá ver. Eu falei, tinha acabado de voltar de lá, estava eu com a mulher dentro de casa, falei, tem que ocupar a cabeça de alguma coisa. E nós fomos lá no shopping, lá Treituba, e tinha o Marcílio com o Fernando rodando 30 potros. E eu não entendia nada na época. E roda potro, o Marcílio falou assim, olha esse aí, olha o outro. Aí entrou um potrinho, aí parece que veio um vento no meu ouvido e falou, é esse, compra esse. No meio dos 30. Falei, Marcílio, esse aí. O Marcílio falou assim, boa escolha. Eu assino embaixo. Então vou ver com o Otinho e vou comprar esse com o Frol. Aí comprei esse potrinho e levei lá para casa. Nossa, a hora que eu cheguei com o potrinho lá, quase pusemos nós para fora. Falei, nossa, você arrumou o cavalo. Eu não gosto de cavalo, o negócio é leite. Falei, pai, esse potrinho aí, ele vai me fazer bem. Alguma coisa me falou para me comprar esse potrinho. E comprei. Botei junto com os bezerrinhos lá e tá criando junto com os bezerros dele. E criando daquele jeito, aí. Falei, agora eu vou ter que dedicar. Minha cabeça virou para outro lado. Tava pensando coisa ruim. Já pensei no potrinho, vamos para frente. É o potrinho que meu filho pediu. Pode ser o campeão. Comecei a tratar bem. Apareci uns cursos do Senar, Rafael Cerqueira. Fiz curso de casqueamento, doma racional. Rédea, tudo eu que mexia e o potrinho foi crescendo.
2018, meu compadre chegou lá em casa, o neném do Narciso, falou, Marcel, potro é bom, hein? Falei, não brinca. Ele falou, bom, potro é bom. Falei, nossa, e eu comprei no intuito, porque hoje eu já estou começando a entender. Na época eu não entendia nada. Falou, vou te ajudar você a ajeitar esse potro. Começou a ajudar eu na doma, amansar, ajeitar, sol e chuva, nós dois lá. E trabalhando. Falei, Marcel, o cavalo está pronto. Falei, o potro está pronto? Está pronto. Com 4 anos, 2018. Tinha uma exposição em Caxambu. Vamos levar. Falei, vamos. Eu com o neném do Narciso pegamos o potro, alugamos um caminhãozinho e fomos para lá. Chegou lá, o potro não queria sair do caminhão, nunca tinha visto aquele movimento. Eu nervoso, a turma tudo olhando, aí né, tiramos o potro, deixamos ele dormir lá, vigiando o potro, trancado. No outro dia foi a benção. O potrinho entrou lá, chama Treituba Olímpico. Ele ganhou as categorias que ele disputou e à noite ele foi campeão dos campeões de marcha e conseguiu a tão sonhada vaga para nacional. Aí foi uma festa. Os amigos uniu, a rampa cheia, mas na hora eu nem sabia o que ele tinha ganhado, porque falei, ganhou porque tinha que ganhar, mas não é fácil. Você vê muito criador aí que cria 10 anos aí nunca conseguiu uma vaga para nacional. E o potro meu lá que eu criei, eu mansei, meu compadre ajudou a treinar, que meu menino que pediu, que me ajudou a sair tipo de uma depressão, tinha conseguido o passaporte. Passou uma semana, o pessoal já cresceu o olho, os aras grandes. O meu compadre falou, eu falei, eu não vendo por nada esse potro. Ele falou, então, mas às vezes segura metade. Pensa se fosse teu filho, se ele fosse um craque de bola. Você ia deixar ele jogar aqui nos clubes da cidade ou você ia deixar ele ir para andar, jogar em estádio Maracanã? O cavalo teu tem um passaporte para andar na gameleira. Aí eu pensei bem, arrumei um sócio, falei, pode levar. Aí contrato certinho, 1 ano com ele, 1 ano comigo. O potro foi, andou bem na gameleira, pagou para mim, para minha mulher ir lá na gameleira, que a gente nunca foi. Nunca imaginar que eu ia chegar lá. O potro, o sócio, pagou a inscrição, levou o cavalo e levou eu com minha esposa, tudo por conta do cavalo. Ficou 1 ano com ele lá, acho que o potro tem mais de 30 campeonatos, o cavalo já hoje, né? E lá em casa, transporte, baia, a genética, tudo ele que me deu. Hoje em dia, eu continuo casado com a mesma esposa. Meu menino era para ter 18 anos hoje. Mas tem 2 meninas, uma de 7 e uma de 4, que são apaixonadas por cavalo. A de 7 não sai de cima dele. Estou treinando, porque nessa bagagem que eu carrego de 10 anos de criatório já, desde 2014, aprendi muita coisa. Brinquei em Poeirão do Marcilhão, em pista chancelada. Eu montado nele, eu já ganhei em Caxambu. Eu montado nele, imagina a emoção. De eu montar nele, apresentar lá em Caxambu e dar o veredito, o cavalo que eu criei, que me ajudou, que meu filho pediu para me comprar, me deu uma faixa amarela que eu nunca tinha ganhado. Então, eu vim aqui dar esse depoimento porque às vezes a pessoa está no fundo do poço ali, né? Não sabe para onde que vai, não pode perder a fé. A felicidade bate na porta da gente. Ali, ó, Deus manda o recado, abre quem quer. Eu, naquela chance que eu tive, eu abri, botei o cavalo na minha vida. É isso aí, obrigado pela oportunidade. Sempre tive vontade de contar essa história. E se Deus quiser, vai ter mais coisa para frente. Porque eu ainda estou começando, né? Como os bandeirantes em lugar desconhecido, sempre indo avante no dia amanhecido, untados no próprio dorso, com a sorte Ave Maria, enfrentando as serras, seguindo novas trilhas, dentro do mato, a chuva e a bicharada, o levante do viado,
em volta a cachorrada, chapéu de pelo, baldrana e a capa enrolada, velho arreio, poeira, estrada, sou cavaleiro, sou cavaleiro. Nos velhos ranchos, nas encruzilhadas, estribos tocados, amizades seladas, cavalo e cavaleiro, juntos uma soma, quando ligados falam o mesmo idioma. Sou cauteloso, meu nó não desata, simplicidade, isso me retrata. Sou cavaleiro,